Fala máquina, Britão aqui. Eu quero falar hoje para você sobre como evitar essa complicação aqui na hora que você estiver passando um catéter venoso central. Esse vídeo aqui você consegue ver aí o batimento aí, ó, ventricular e o catéter dentro do ventrículo. Provavelmente esse catéter acabou passando ali da posição ideal. E o que a gente pode fazer, essa aqui é a questão, para evitar que esse tipo de complicação aconteça? Por quê? Isso aqui, olha, pensar em que isso poderia causar uma lesão aberta ali do miocárdio seria algo realmente, absurdo, seria algo muito difícil de a gente imaginar. Mas esse catéter aqui que você está vendo é um catéter para diálise. Um catéter para diálise mal posicionado, por exemplo, dentro do ventrículo, ele poderia atrapalhar devido à necessidade dele ter que manter um fluxo na máquina por um período específico de tempo, uma hemodiálise 4, às vezes 6 horas. Então, pensando num catéter de diálise, só o fato dele estar ali, com certeza, poderia atrapalhar o funcionamento da máquina. Mas um catéter central para infusão de medicação, para infusão de droga vasoativa, para infusão de cristalóide que seja, também a gente pode assumir que é um catéter que está fora do posicionamento ideal, que seria ali logo na entrada do átrio direito, ali na cápsula superior, um pouco acima ali. Se você olhar na altura das intercostais, você conseguiria ver ali, estaria um pouquinho mais acima. Mas e aí, vamos lá, como que a gente pode evitar isso? Eu vou dar 3 dicas para como evitar isso. Primeira coisa é o seguinte, repara que toda vez que você for puncionar, obrigatoriamente você vai escolher um lado, ou o lado direito ou o lado esquerdo. De preferência, num paciente que ainda não puncionou ainda, que não há nenhuma complicação específica, a gente dá preferência ao lado direito para evitar algumas complicações. Tá bom? No lado direito, perceba comigo que o acesso à cava superior ele é muito mais direto. O trajeto é muito mais quase que retilíneo, diferentemente do acesso do lado esquerdo, que precisa cruzar o tronco braquiocefálico esquerdo para que chegue na cava superior. Ou você funciona pela subclávia, um pouco mais longe ainda. O trajeto que o catéter vai fazer é um pouco maior. Então, fica muito evidente que do lado direito eu vou precisar de menos catéter do que do lado direito. Concorda? De maneira geral. Para que eu não estou querendo dar nenhuma regra para você sair daqui decorando um monte de coisa. Senão não faz sentido. Senão você pode ver isso em qualquer página aí do Google ou você pode ver isso em outro vídeo. Eu quero te ensinar uma maneira que você não esqueça disso. Você entenda por quê. Você não tem que decorar esse tipo de coisa. Já tem que decorar muita coisa. Essa pode ser menos uma delas. Então, por exemplo, está com um catéter tradicional ali de acesso central, aquele catéter ele tem 20 centímetros até a primeira marcação, até a primeira ponto de fixação. Ou seja, se você colocar todo aquele catéter sem a borboletinha, que é aquela estrutura que você pré-fixa o catéter, você estaria colocando os 20 centímetros. Então, se você usar de maneira tradicional o catéter com a borboletinha, provavelmente você vai estar usando 18 centímetros, 16 centímetros, a dependendo do catéter. Do lado direito, uma punção de jugular, essa distância estaria ótima, sem precisar decorar o valor ideal. Diferentemente do lado esquerdo, olha, se você deixar muito do catéter de fora e ainda se utilizar a borboletinha, pode ser que você esteja menos de 16 centímetros, 15, 14 centímetros, o que estaria muito pouco. Então o ideal é que do lado esquerdo, por exemplo, quase todo aquele catéter, por exemplo, esteja inserido. E que tenha só o espaço mesmo para que você coloque a borboletinha e dê os pontos na pele. Ou mesmo que você faça uma fixação bailarina e tenha todo o catéter inserido. Se for um paciente, por exemplo, um longilíneo com um tronco bem largo. Maneira bem simples aqui. Ou seja, em vez de você decorar exatamente a distância, saiba disso. Do lado direito, você pode usar um pouco menos. Do lado esquerdo, você precisa de um pouco mais. O que a gente está falando de um pouco mais e um pouco menos, praticamente é o catéter inteiro nas duas situações, porque o catéter tem 20 centímetros. Segunda coisa, quando você for fazer troca de catéter, aqui é um problema grande. Por quê? Uma vez que um catéter já está inserido lá e você não sabe exatamente que tipo de catéter é aquele, se você vai trocar, pode ser que você esteja trocando por um catéter maior. Se você não se atentar a isso, pode ser que você coloque demais aquele catéter. Pode ser que você coloque, por exemplo, você está trocando um catéter de uma punção central por um chale. Um chale pode ser maior do que um catéter central, maior do que os 20 centímetros. E pode ser que nessa reposição você coloque demais. E que aconteça exatamente o que a gente viu aqui no vídeo.
Então, atenção à troca de catéter, se é o mesmo tipo de catéter que você está usando, se é o mesmo catéter que está lá, principalmente o comprimento. Existem catéter, por exemplo, para realizar diálise. Claro que não é um catéter desse jeito, mas um que a gente chama de permicate, um catéter de longa permanência, que vai de 28, 32 até 36 centímetros. Então, claro, você tem que tomar muito cuidado se estiver manejando esse tipo de catéter. Beleza? Próxima coisa que a gente pode fazer para evitar esse tipo de complicação. Qual que é o problema de fato disso acontecer? Ninguém descobrir. Basicamente isso, ninguém descobrir. E aí o catéter falha, por exemplo, numa diálise, o paciente faz um quadro ali de arritmia estranha, uma droga que não está sendo infundida. Então o que você precisa fazer? Você precisa checar o posicionamento do catéter. Resumindo por A mais B, se você coloca o catéter inteiro, em qualquer punção que você fizer daqui pela frente, você sempre vai puncionar um catéter central, você coloca o catéter quase inteiro, deixa um espacinho para a borboletinha, fixa o catéter, sempre radiografa e sempre checa. A única coisa que vai acontecer é você ter que soltar um pouquinho o catéter, puxar um pouquinho para trás, empurrar um pouquinho para frente. Um reposicionamento do catéter. É o máximo que você poderia acontecer. Então repara que checar a posição do catéter permite que você não deixe que isso passe desapercebido. É claro que toda vez que a gente funciona, principalmente no acesso, principalmente não, né? Necessariamente no acesso cérvico-torácico, a gente precisa realizar um raio-x para descartar uma complicação que é o pneumotórax. Mas lembrar sempre de checar a posição do catéter. Porque aqui a gente está falando de um catéter que pode ter ido, por exemplo, um pouco mais além da cava, entrado no átrio, no ventrículo. Mas esse catéter ele pode passar, por exemplo, por uma jugular acessória. Ele pode subir pela jugular. Ele pode, inclusive, ter puncionado uma carótida. Ele pode, inclusive, ter puncionado uma carótida. Pensa bem. Esse catéter está completamente diferente. Você pode ter puncionado uma subclave, o catéter descer, e por aí vai. As complicações. Punciona a subclave e sobe pela carótida. Então, checar o raio-x, né, olhar o raio-x dá muito mais do que ver exatamente essa posição que eu estou querendo dizer. Também afasta esse tipo de complicação. Resumindo a história, toda vez que você for puncionar, lembre de se atentar ao tamanho do catéter. Nunca troque um catéter sem checar exatamente o tamanho do mesmo. Lembre-se que do lado direito a gente precisa de menos, do lado esquerdo eu preciso de um tamanho maior. E eu nunca posso deixar de fazer um raio-x, tanto para checar uma complicação, quanto para checar também as complicações do mau posicionamento, né? Ou simplesmente o mau posicionamento de um catéter central. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, curtiu essa dica aqui que é bem rápida, bem prática, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa uma boa sugestão aqui nos comentários.